Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o que poderá mudar para a Ucrânia em caso de vitória de Trump ou de Kamala nas eleições presidenciais dos Estados Unidos que se realizam nesta terça, 5 de novembro. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para entender a relevância das eleições americanas, é crucial termos clareza sobre a situação no campo de batalha. Em 2024, a Ucrânia está em uma posição difícil e perigosa. Apesar de avanços pelo interior da Rússia, mais especificamente em Kursk, as forças armadas ucranianas vêm sofrendo perdas importantes no leste do país, com a Rússia intensificando a sua ofensiva no Donbás mais do que em qualquer outro momento dos últimos anos. Esse avanço rápido das tropas russas não é um detalhe menor. Ele impacta diretamente a moral das forças ucranianas e a segurança de regiões estrategicamente importantes. Um fator que piorou o cenário foi a inesperada chegada de soldados norte-coreanos para apoiar as forças russas, adicionando uma dimensão nova e imprevisível ao conflito. O impacto desse reforço é sentido nas linhas de frente, onde a resistência ucraniana está sob constante pressão, e também nas áreas urbanas. Para se ter uma ideia, Kiev, a capital, foi alvo de ataques por drones em pelo menos 20 noites consecutivas durante o mês de outubro. A infraestrutura civil está sofrendo com esses bombardeios e o número de vítimas cresce diariamente, o que torna a situação cada vez mais insustentável. A questão é que, em meio a essa situação sombria, a Ucrânia encara as eleições americanas como uma variável que pode definir o rumo do conflito. Os Estados Unidos são, de longe, o maior fornecedor de apoio militar e financeiro à Ucrânia, e as políticas do próximo presidente terão um impacto direto no suporte que o país poderá receber para continuar a sua defesa. Donald Trump, candidato republicano e ex-presidente, apresenta uma postura que levanta muitas dúvidas em relação ao compromisso dos Estados Unidos com a Ucrânia. Trump declarou que pode negociar o fim do conflito antes mesmo de tomar posse, caso vença a eleição. Essa promessa, embora atraente para alguns eleitores americanos, preocupa a Ucrânia, pois existe uma forte possibilidade de que ele force uma negociação desfavorável para o país. É importante lembrar que Trump possui uma visão extremamente transacional da política externa. Para ele, o apoio dos Estados Unidos a qualquer nação só faz sentido se houver um retorno direto e imediato para os interesses americanos. Durante o seu primeiro mandato, Trump não hesitou em criticar o papel da América como polícia do mundo e fez pressão para reduzir o envolvimento militar americano no exterior. Sua campanha atual sugere que ele possa adotar essa mesma linha em relação à Ucrânia, e ele já deu sinais de que considera o apoio financeiro e militar ao país um fardo. Além disso, Trump tem um histórico de declarações que, em certos momentos, são até favoráveis à Rússia. Ele já chegou a culpar Zelensky, o presidente da Ucrânia, pelo início do conflito, uma afirmação que mostra sua visão crítica e até mesmo cética sobre a narrativa ucraniana. Esse tipo de declaração abre margem para acreditar que, sob um governo Trump, a Ucrânia poderia ser pressionada a aceitar concessões em território ou em poder político, especialmente se o apoio americano for reduzido. Outro ponto que merece destaque é a postura de Trump sobre a presença militar americana na Europa. Em 2020, Trump tentou retirar cerca de 10 mil soldados americanos da Alemanha, um movimento que só foi impedido pela administração Biden. Para a Ucrânia, essa ideia de redução de tropas é preocupante, pois o país poderia perder um apoio essencial contra a ameaça russa. Para tentar amenizar essa possibilidade, o presidente ucraniano tem sugerido que, após o fim do conflito, as tropas ucranianas poderiam substituir algumas forças americanas na defesa da Europa. Isso seria uma tentativa de atrair Trump para uma visão de parceria estratégica sem sobrecarregar os Estados Unidos. Em resumo, com Trump, a Ucrânia pode enfrentar um cenário em que o apoio americano seja reduzido de maneira drástica, obrigando o país a aceitar condições muito desfavoráveis para encerrar o conflito. Kamala Harris, a atual vice-presidente e candidata democrata, oferece uma alternativa mais previsível para a Ucrânia, em linha com a administração Biden.
Sob uma possível presidência de Harris, espera-se que os Estados Unidos mantenham o apoio militar e financeiro à Ucrânia, mas sem grandes mudanças radicais no envolvimento direto. Esse tipo de continuidade, no entanto, também traz alguns desafios para Kiev. A principal crítica à abordagem da administração Biden é que o apoio vem de maneira lenta e cautelosa, motivada pelo temor de uma escalada direta com a Rússia. Esse ritmo mais moderado tem gerado frustração em Kiev, pois dificulta a capacidade da Ucrânia de planejar e manter uma defesa sólida no longo prazo. Muitos ucranianos acreditam que essa falta de agilidade compromete as suas chances de vitória, forçando o país a um desgaste prolongado. Mick Ryan, major-general aposentado do exército australiano e especialista em estratégia militar, escreveu recentemente que Harris enfrentará uma questão central: se os Estados Unidos realmente querem ver a Ucrânia vencer a guerra contra a Rússia. Para que essa vitória seja possível, seria necessária uma mudança na estratégia americana e uma aliança mais alinhada entre Estados Unidos, OTAN e Ucrânia. Isso exigiria maior comprometimento, tanto em termos de apoio militar direto, quanto em compromissos logísticos e diplomáticos. Outro problema é que a Ucrânia acredita que não tem recebido o suficiente do pacote de 61 bilhões de dólares prometido pelos Estados Unidos em abril. Zelensky recentemente destacou que a ajuda americana é constantemente atrasada por questões burocráticas e logísticas, dificultando a defesa ucraniana em um momento muito crítico. Para uma possível presidência Harris, ajustar essa logística seria crucial, permitindo uma resposta mais ágil e consistente. Portanto, embora Harris ofereça uma perspectiva de continuidade, a Ucrânia ainda poderia enfrentar as limitações de uma assistência militar e financeira que não necessariamente resultaria em uma vitória clara sobre a Rússia. Um ponto que merece destaque é o papel dos recursos naturais da Ucrânia como uma peça importante nas negociações com os Estados Unidos. A Ucrânia é uma das nações mais ricas do mundo em termos de recursos naturais, com um valor estimado em 26 trilhões de dólares em minerais como titânio, grafite e lítio. Esses materiais são cruciais para a indústria de alta tecnologia e para o desenvolvimento de baterias, especialmente em um momento em que o mundo busca uma transição para energias mais limpas e sustentáveis. Zelensky tem usado essa riqueza natural como um argumento para mostrar que apoiar a Ucrânia faz sentido para os interesses econômicos dos Estados Unidos. Ele argumenta que esses recursos, se controlados pela Ucrânia, podem fortalecer as economias ocidentais, enquanto que, sob controle russo, beneficiariam Moscou e os seus aliados orientais. Para Trump, que tem uma visão pragmática e de curto prazo da política externa, essa narrativa econômica pode ser convincente, desde que envolva benefícios claros e imediatos para os Estados Unidos. No entanto, é preciso ver se esse argumento será suficiente para convencer um governo mais voltado para uma política de contenção de gastos. Independentemente do resultado, a Ucrânia deve enfrentar um período conturbado após as eleições. Alexander Kovalenko, um analista ucraniano, alerta que o período imediatamente após a eleição é uma janela de vulnerabilidade. Segundo ele, a Rússia está preparada para explorar qualquer divisão política interna nos Estados Unidos que possa enfraquecer o foco americano em apoiar a Ucrânia. Isso representa um risco de distração no Ocidente que pode enfraquecer as defesas ucranianas e abrir espaço para avanços russos. Para encerrar, vamos responder à pergunta: o que efetivamente mudará para a Ucrânia em caso de vitória de Trump ou de Harris? Em caso de vitória de Trump, a Ucrânia pode ver o seu apoio militar e financeiro seriamente comprometido, com Trump buscando uma resolução rápida e possivelmente forçando Kiev a aceitar concessões territoriais. A postura pragmática de Trump indica que ele poderia abandonar o apoio caso julgue que a guerra não traz retorno direto para os interesses americanos. A Ucrânia enfrentaria um cenário de enfraquecimento nas suas defesas, com a possibilidade de perder ainda mais território para a Rússia. Em caso de vitória de Harris, a continuidade do apoio seria garantida, mas sem um compromisso claro de vitória.
Harris teria de enfrentar a burocracia e a lentidão que tem dificultado o fluxo de apoio militar, além de decidir se está disposta a intensificar a assistência para garantir uma vitória definitiva da Ucrânia. Se permanecer na linha cautelosa de Biden, a guerra pode se arrastar em um desgaste contínuo para a Ucrânia. O futuro da Ucrânia dependerá não só de quem vencer as eleições, mas do quanto o próximo presidente estará comprometido com o apoio efetivo e ágil ao país. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.